Olá, senhores. Eu vou apresentar novamente aqui uma abordagem sobre a resolução de exercícios sobre distribuição eletrônica, caso não tenha ficado assim bem claro, né? Então, esses são três tipos assim de resolução, né, de exercícios que vão cair para vocês nas provas que nós iremos fazer. E aí, muita atenção, tá? Porque eu vou sugerir que vocês tenham em mãos. Se vocês não tiverem isso em mãos, é claro que vai ficar sempre muito mais complicado para vocês fazerem e entenderem os exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, você tem que ter uma tabela periódica, tá? E aí, cada vez que eu vou botar um elemento químico lá, vocês têm que verificar quem? O número atômico, né? Eu já falei para vocês que cada tabela ela tem a legenda, né? A legenda que ela informa como é que você vai ler cada, cada informação que essa tabela aqui está dando. Então, nessa tabela que eu estou apontando para vocês, olha, o número atômico, que é uma coisa muito importante, o que significa o número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons, os prótons estão dentro do núcleo atômico, certo? E quando eu tenho um átomo no estado fundamental, o número de prótons, que são as partículas positivas, elas são iguais às quantidades de elétrons também. Então, as informações que você tem numa tabela são fundamentais para você resolver os exercícios, certo? Porque com o número atômico você já tem a quantidade de elétrons. Não é à toa que o nome da distribuição, né, da configuração, é configuração eletrônica, de elétrons, ok? Você tem que estar bem é, tem que entender direitinho a respeito dessas informações, tá? Então, aqui no caso, eu tenho o nome, né? É importante eu saber o nome, e o símbolo está no meio, certo? Toda tabela, esse símbolo não vai mudar aqui, tabela desse tipo aqui, o símbolo não vai mudar, ok? Só vai mudar, na verdade, o número atômico, o nome, o número de massa, que aí o autor vai colocar onde ele quiser, certo? Então, olha só, aqui eu tenho urânio, né? Urânio, nós já fizemos exercício a respeito do urânio. O número atômico é 92. Eu estou apontando aqui porque a gente vai usar esses átomos aqui, olha. Tungstênio, tá? 74. O antimônio, que é 51, tá? E o cobre, que é 29. Essas informações a gente vai falar lá na frente e é importante que você saiba quando eu falar para vocês, tá? Então, anotem aí. Então, qualquer hora vocês vão verificar, tá? Essas informações novamente. Precisando é só voltar o slide, ok? Outra coisa, tem que ter essa configuração eletrônica aqui, olha, a distribuição, como eu já tinha informado para vocês. Se tiver dúvida, é só ir lá naqueles vídeos, né? E no PDF você está sendo informado lá como é que é feita essa distribuição eletrônica. É importante que você saiba montar, tá ok? Outra coisa, quando você montar, é você entender, tá ok? Que essas setinhas aqui não foram colocadas à toa, olha, tem um início e tem um final, tá? Então, toda vez que eu chegar no final, olha, eu inicio, tá? Eu chego no final, eu precisar de mais elétrons, aí eu passo para outra setinha, tá? Tá ok? Eu nunca posso repetir os subníveis, tá bom? Então, quando você for fazendo, fazendo a distribuição eletrônica, inevitavelmente você vai chegar nessa decomposição aqui, olha. Tente fazer como exercício, fazer a decomposição todinha. Olha. Chegou no final, aí inicia na outra. Tá? Chegou no final, inicia na outra. E assim por diante. Você vai chegar aqui, olha, nesse último subnível, ok? Está aqui, olha, todo decomposto, nessa ordem aqui, olha. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, tá? Olha aqui, depois de 3P6, tá bem aqui, olha, 3P6, tá bem 4S2, terminando a seta aí que você passa para esse lado daqui, aí você vai chegar em 3D10 e assim por diante. Você tem que ter isso na sua mente. Outra coisa é você entender isso aqui, olha, que é o subnível de maior energia, tá? O elétron de maior energia, último subnível. Você faz a configuração eletrônica, chega inevitavelmente, dependendo do átomo que eu estiver pedindo, você vai chegar em um subnível de energia. Esse subnível que eu parar a distribuição é o subnível de maior energia, o último,
tá? Como o nome está dizendo aqui, tá? O último subnível é o subnível de maior energia. E a maior camada, ela é sempre a maior, tá? A camada maior energia ou última camada, tá ok? É a maior camada, tá? O número maior, tá bom? Maior camada, tá? O que é a camada aqui? Por exemplo, se eu pegar aqui o 7S2, tá? O que está representando a camada aqui, tá bom? Camada é esse número, tá bom? Isso daqui é a camada. Então, no máximo, o átomo ele pode ter 7 camadas. E aqui em cima fica os elétrons, né? Os elétrons da minha distribuição, tá? E aqui o subnível, né? Eu já expliquei isso daqui anteriormente. Então, você tem que ter isso daqui em mente, tá bom? Tem que ter guardadinho aí com você para você poder fazer, tá? Olha aqui, bora fazer esse exemplo aqui. Exercício de distribuição eletrônica. Determine a distribuição eletrônica dos átomos e determine subnível de maior energia. Para cada um deles você vai achar isso daqui. Subnível de maior energia, a camada de valência ou mais energética, aqui eu estou explicando tudinho, olha, que é a última camada, tá bom? A camada, o nível em ordem crescente. Depois que você fizer a distribuição eletrônica, você vai colocar em ordem crescente de energia, tá? Então, se você prestar atenção nesses exercícios aqui que eu vou fazer, você não vai ter mais dúvida para fazer o resto. É tudo a mesma coisa, tudo a mesma sequência, tá? Então, olha só. O número atômico que eu verifiquei lá na tabela periódica é 29. Vou pôr aqui embaixo, que foi a nossa convenção que a gente usou, né? Para a gente colocar os átomos, tá? Então, bora fazer a distribuição eletrônica aqui, olha. Vou fazer logo aqui, mais 2. Estou indo lá pela decomposição, tá? 2S2, 2P6, é só você olhar lá sem problema nenhum. Fazendo aqui rápido, para não perder muito tempo. Tá? 4S2. Depois de 4S2, você vai verificar que termina a seta e eu estou precisando de mais elétrons. Como é que eu sei que eu preciso de mais elétrons? Por causa dessa informação aqui, olha. Os elétrons são esse número que está aqui, olha. Se você for contar, eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aqui eu tenho 20. Então, eu preciso chegar em 29. O que é que eu faço? Vou seguindo em frente. Aí, o próximo subnível que eu encontro é o 3D. Se eu colocar o máximo de elétrons aqui, olha, 10, ele vai passar. Eu não posso passar, tem que chegar a 29. Então, eu vou pôr só quanto ele está precisando. Tá? Então, está aqui a minha distribuição eletrônica. Agora, bora responder os itens, olha, para esse átomo. Tá? Vou botar aqui, olha, 2, 3. Vejam que eu tenho que fazer a configuração eletrônica, é obrigatório. Mesmo eu não pedindo, eu tenho que fazer, tá? Para responder essas perguntas aqui. Então, bora para a primeira pergunta. Subnível de maior energia. Olha, o subnível de maior energia é quando você para a distribuição. Parou, lá onde você parou, é o subnível de maior energia, tá bom? Então, quando eu falo assim, subnível de maior energia, você vai colocar aqui logo ele aqui, olha. Esse é o subnível de maior energia. E aqui você pode responder a pergunta que ele quiser, olha. Qual é a camada do subnível de maior energia? Terceira. Qual é o subnível de maior energia? O D9, né? Quantos elétrons tem o subnível de maior energia? 9 elétrons. Então você responde tudo baseado na configuração eletrônica. Mas você tem que entender o que você está escrevendo, tá bom? Camada de valência, ou a mais energética, ou a última camada. Então, para você verificar quem é a última camada aqui, você tem que verificar esse númerozinho daqui, olha, da frente. Quem é o maior, tá? E geralmente vem entre as 3 últimas aqui, para você não confundir, tá legal? Então, você olha o maior número, tá? E verifica que é o maior número é a quarta camada, certo? Que você pode também colocar em letras, né? Qual é a camada? K, L, M, N. Camada N. Certo? Camada N. Vou botar aqui entre aspas para ficar bem claro que é a camada N. Você pode botar, pode vir na forma de camada na forma de letra ou então escrita, né? Quarta camada. Você decide dependendo do problema. As camadas são nível de energia em ordem crescente. Olha só, a ordem crescente de energia é aquela que a gente já tinha verificado. K, L, M, N, O, a primeira para até a sétima, tá bom? Então, como esse átomo aqui
ele tem 4 camadas, eu vou botar aqui, ó, K, L, M e N. São só essas camadas aqui. Aí você vai pegar, verificar quantos elétrons tem cada camada. Olha, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, tá? 8 elétrons. Terceira camada, olha. Terceira camada você tem que contar todinho, olha, tá? Então tem 6 e 2, 8, com 9, 17. Tá? E a última camada, que é a quarta, tem 2 elétrons. É isso aqui. Olha, você acabou de colocar em ordem crescente de energia desse átomo. Tá bom? Agora para o urânio. Você vai lá na tabela periódica, determina o número atômico, olha, 92, tá? Vou fazer agora a distribuição eletrônica para poder responder, né, o item 1, 2 e 3. Então, olha só, tem que chegar agora até 92. Então, eu vou seguindo aquele diagrama, né? Bom, vou seguindo aquele diagrama decomposto lá, como você pretender, bom que você esteja em mãos com eles. Não esquecer de contar para não passar, tá? Não passar e nem faltar. Então, vamos embora. Depois de 3 PCs vem 4S2. Depois de 4S2 vem 3D10. Estão acompanhando aí. 3D10, 4P6. Para isso você tem que ter aquele diagrama em mãos. 4P6. Depois de 4P6 vem 5S2. Tá? Depois vem 4D10. E aqui 5P6. Olha só. Toda vez depois de 5P6 eu sei que vem o S2. Tá bom? A sexta camada. Então, bora contar. Olha. Aqui eu sei que tem 20. Aqui 30. 36, 38, 48, bem aqui eu terminei 54, eu tenho que chegar em 92. Então, vou seguindo, ó, tá? Então, 6S2, ó, 6S2, depois vem 4F14. Quando você fizer esse configuração desse átomo, se você acertar, você vai ver que você não vai ter dificuldade nos outros, tá? Então, 6S2, 4F14, aqui no próximo que vem 5D10. Então, bora contar aqui, ó. 54, 56, 70, 80. Tem que chegar em 92, né? Aí eu vou em frente. 5D10, 4F14, 5D10, e o próximo que vem 6P6, ó. 6P6, depois 7S2. Aqui eu dou uma parada, porque o próximo que vem é o 5F, certo? E o F é 14, então tem que ter cuidado para não passar e nem faltar. Então, 86, olha, 80, 86, 88, para 92, eu preciso de 4. Vejam que o F ele tem 14, vou botar só o que ele precisa, tá? Então, cheguei aí, certo? E agora eu vou responder, né, esses itens aqui, ó. 2, 3, tá? Fica bem claro aqui. Então, olha só, subnível de maior energia. O que é um subnível de maior energia? Subnível de maior energia é aquele que eu termino a configuração, ó, tá? Então, eu terminei no 5F4. 5 é a camada, né? Tá? 4 são a quantidade de elétrons e o F é o subnível. Tá aqui, ó, respondido. Camada de valência. A camada de valência, pessoal, de valência ou maior, mais energética, ela é sempre a maior. Não confunda com o último subnível. Vocês vão ver que alguns átomos, devido às suas propriedades, eles vão coincidir, tá? A última camada com o último subnível, tá bom? Posso até adiantar para vocês, os que terminam em SP, eles sempre vão terminar na última camada. O último subnível coincide com a última camada, tá? Terminou em D e F, não termina. A gente vai ver que são devido às propriedades. Então, olha só, a última camada, olha só a última camada aqui. A última camada é a sétima camada, tá? Então, esse átomo tem 7 camadas. A camada de valência é a sétima, que é igual a quê? Aqui, camada aqui.
Tá legal? Então, perguntar, olha, qual é a camada de valência? A 7ª camada. Tá? Se for por letra, Q. Tá bom? É só você fazer a ordem alfabética. De K até a Q. Só contar no D. Terceira, as camadas ou níveis em ordem crescente de energia. Olha só, você já sabe que tem 7 camadas, então você vai botar aqui. Tá? Camada, uma por uma. Se você fizer isso daqui, repetir, tá? Você não vai errar mais, se você entender, né? Aqui, esse átomo aqui é perfeito, porque ele é bem grande. E tem as 7 camadas, né? E aí é perfeito para a gente entender aqui. Tá? Então, fazendo com cuidado, você vai responder essas perguntas. Então, olha só. Na primeira camada, mesma coisa que a gente fez para o outro. 2 elétrons, tá? Segunda camada, eu conto a quantidade de elétrons todinho, olha, 6 e 2, 8, tá? Camada, terceira camada, olha, ela está completa aqui, olha, 18, certo? Quarta camada, olha, quarta camada tem aqui, aí você vai contar em todas, certo? Quantas camadas 4 aparecerem aí, você vai contar. Quando você for contar, você vai chegar no número 32, ela está completa também, certo? Camada, a quinta camada, olha, quinta camada aqui, outra quinta camada aqui, e o último subnível. Olha, você vai somar, olha, 2, tá? O 6, 8, 18, 18 com 4 vai dar quanto? 22. Não tem erro, é só fazer com cuidado, tá? A sexta camada, olha, sexta camada tá aqui, ó, 2, 8, né? Tem 8. E a última camada, olha, a 7ª lá, só tem 2 elétrons. Então, faça isso, repita que você vai entender direitinho, tá bom? Só fazer com cuidado e ter o que eu pedi para vocês, tabela periódica e a configuração eletrônica do lado, tá bom? Vamos fazer um outro tipo de exercício, tá? Olha só, esse daqui, ele está dizendo aqui o subnível mais energético, ou seja, o subnível mais energético é aqui, olha, quando, né, nessas questões que eu acabei de fazer, é o que eu faço, que eu termino a minha distribuição. Então, quando eu termino a minha distribuição, eu terminei por causa de quê? Por causa do número atômico que foi até aí, né? Que eu não podia passar nem faltar. Então, se você for somar a quantidade de elétrons aqui todinho, claro que vai dar o número atômico, tá bom? Então, aqui é o mesmo raciocínio, olha. Se esse daqui é o último subnível, eu tenho que fazer a distribuição para chegar até esse último subnível, certo? Então, eu marco onde é que está o 3P, olha, no meu diagrama. O 3P está bem aqui, ó, tá? Então, eu já sei que eu vou fazer minha distribuição eletrônica, ok? Fazendo a minha distribuição eletrônica para chegar até aqui nesse 3P. Quando chegar no 3P, eu coloco 4. Olha lá. Agora, seguindo aqui. Vou fazer a distribuição eletrônica, saindo da primeira seta. Um S2, 2S2. Né? Olha só. Terminou, passa para outra seta. Aí vem 2P6, tá? Depois 3S2. Toda vez que chegar em S2, eu estou trocando de seta, olha. Tá bom? Tá bem aqui, cheguei bem aqui, ó. 3S2, vou passar para outra seta lá, que é o 3P, que eu marquei, ó. 3P. Quando chegar no P, eu vou botar somente 4, tá bom? Que é o último subnível. E aí, pessoal, o que eu faço? Eu conto os elétrons, tá? Eu vou contar os elétrons. O que são os elétrons? Os elétrons são esses números aqui, olha. 2, 4, 10, 12, 16, tá bom? Ou seja, o número atômico aqui, olha, bora responder logo aqui devagar, tá pedindo, olha. O número atômico, que é o Z, que é o número de prótons também, se você quiser saber o número de prótons, é a mesma coisa, tá? O Z é igual a, foi 10, 12, 16, tá bom? Então vejam que se vocês souberem o número atômico, vocês vão saber o símbolo, o nome, é só vocês verificarem lá na tabela periódica, tá? Então você vai verificar aqui, olha, bora ver quem é o número 16 lá na tabela periódica, certo? Aí você vai aqui, tabela periódica, 16, ó, 15, 16,
É o enxofre, olha. O enxofre, o símbolo dele é o S, tá? Então, vamos para cá. Então, nome. Você pode fazer o contrário, né? Botar o símbolo e escrever o nome. Tá? Só você ter a tabela periódica, não precisa gravar isso aqui, tá? Camada de valência. A camada de valência é a maior. A maior, pessoal, é essa aqui. Eu acabei de falar para vocês. Olha, terminou em P, o último subnível coincide com a última camada. Então, são 3 camadas, né? Camada de valência é 3 camadas, bora botar aqui. Aliás, você quer saber o número, então é a ordem, né? Terceira camada. Tá? O negócio é entender aqui o que é camada. E aí, você pode botar também na forma de letra. O que é a terceira camada? A terceira camada é a camada M. Tá bom? Entendam isso daqui. Para o outro. Olha lá, 4D8. Então, você tem 4D8. Ele quer saber o número atômico. Então, você vai aqui no diagrama, marca onde é que está o 4D. E você já sabe onde você tem que chegar na sua configuração eletrônica. Você tem que chegar aqui nessa seta. Então, você vai fazendo a distribuição eletrônica desde o início e para chegar nessa seta aqui que eu acabei de marcar. Faz a distribuição eletrônica, depois conta os elétrons e você vai ter aqui, vai responder, né, esses itens. Tá bom? Então, vamos lá. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, depois já vai ficando até mecânico, tá? 3D10, 4P6, 4P6, 5S2, né? É só olhar aqui, não tem erro nenhum, tá? Estou aqui no 4P6, ó. 5S2, depois do 5S2, olha só, tensão total, vou chegar na última subnível que ele está querendo aqui. Quando chegar, claro que eu vou botar o quanto ele quer aqui, ó, 8, e vou responder as perguntas, tá? Vou botar aqui, vamos lá. Z é o número atômico, né? O número atômico ou número de prótons, você já sabe direitinho o que quer dizer isso. Então, vamos lá. Então, eu vou contando, olha, tá? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, tá? Aqui eu já tenho até que, quando eu vou fazendo distribuições, várias distribuições, já tenho que saber que tem onde é que está o 20, onde é que está o 30, isso facilita. 30, 36, 38, 38, com 8 aqui vai dar quanto? 46, certo? 46. Aí você vai na tabela periódica, verifica quem é esse elemento de número atômico 46, tá? Aí você vem aqui, olha, 45, 46, ó, tá? Tem o PD, olha, PD, que é o paládio. Vejam que é simples, você só tem que ter, claro, a tabela, senão você não vai saber responder. Então, olha, primeira maiúscula, segunda minúscula, tá? Cuidado para não escrever errado, você está copiando. Camada de valência, qual é a camada de valência? Olha, a camada de valência é a maior camada, tá? É a maior camada. Maior camada você verifica que é a quinta, olha, certo? Quinta camada. Quinta camada, que é igual ao quê? 1, 2, 3, 4, 5, camada O, tá? Não tem nem como se enganar, só olhar aqui, quinta camada, tá bom? Vamos para o próximo. Olha, esse daqui, 4F3, aí você marca aqui, ó, onde é que está o 4F? Você vê aqui que o F eu não botei o total de elétrons. Não é preciso, você tem que só entender. Olha, o máximo de elétrons que tem nele é 14, então pronto. Então vamos, olha só, tem que chegar até aqui, nessa setinha aqui, olha, tá? Quando eu chegar nessa seta, eu vou colocar, claro, ao invés de 14, eu vou botar 4F3 e somar. Mesma coisa, tá? Mesmo mecanismo.
Então, vamos lá. Vou fazer aqui um S2, 2S2, vejo que é um trabalho até braçal, né? Mas aí você tem que fazer isso daqui para responder as perguntas aí, não tem jeito. Bom, então atenção total, não é difícil, só você decompor, né? Se você fizer a decomposição correta aí, não vai ter problema. Tá? 4P6, 5S2, vamos seguindo o diagrama aí, tá? 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, tá? E eu chego no 4F, olha, tá? Cheguei bem aqui, ó. 5P6, aí vem o 6S2 e vem o 4F. Quando chegar no 4F, eu vou botar somente 3. E aí, pessoal, eu vou somar, claro, né? Tá? Somar os elétrons para responder o primeiro. Tá bom? Eu tenho que responder o primeiro aqui, que é o número atômico, tá? O segundo, que é o símbolo e o nome, né? E o terceiro, que é a ordem das camadas aqui, tá? Então, vamos lá, devagar. Então, o número atômico, olha, o que é que eu faço? Somo os elétrons, tá bom? Então, eu vou somando aqui os elétrons, olha. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, com 3, 56, 57, 58, 59, tá? Bora verificar lá na tabela quem é esse elemento de número atômico 59. Tá? Eu olho na tabela periódica, não esqueça que tem essa parte de baixo aqui, olha, 58, 59, tá? O proceldínio. Nome estranho, né? Proceldínio. Proceldínio. Aí você lê direitinho, tá? BR. Proceldínio. É praseodímio. Então, você tem uma tabela periódica e você verifica direitinho. Praseodímio. Tá bom? Tem uns nomes estranhos aí você, claro, você não tem que gravar nada, você só tem que olhar numa tabela periódica, tá bom? Então tá aí o símbolo, só olhar na tabela periódica, tá ok? Então, olha só, eu sei aqui, olhando pela configuração eletrônica, que eu tenho o quê? 6 camadas, tá? É a maior, né? Sexta camada é a minha camada de valência, tá bom? Minha camada de valência, que eu posso dar por número, né, pela ordem, ou pela letra, tá bom? A sexta camada está aqui, olha, camada P, tá bom? Então é muito fácil, é assim que você tem que proceder, tá ok? Aqui nesses daqui, pessoal, de cátions e ânions, aí você tem que lembrar, olha, que são cátions, tá bom? Que são cátions, eles perdem elétrons, quer dizer, perdem carga negativa, né? Se perdem carga negativa, eles ficam positivos, tá bom? Tá? E os ânions, eles ganham, é só você olhar lá naqueles PDFs que eu falei, eles ganham elétrons e, claro, eles vão ficar com carga negativa, aparecendo, tá bom? Então, lembre-se que os elétrons são carga negativa. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Primeiro, vocês vão lá na tabela periódica, verifica o número atômico do bistênio, certo? E vocês irão fazer com calma, primeiro, a distribuição dele neutro, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, olha. Primeiro, eu vou fazer a distribuição dele neutro, tá bom? E depois, eu faço a minha dedução do que vinha a ser
esse íon aqui, que ele está perdendo, né? Ele perde aqui, está dizendo que ele está perdendo 5 elétrons, é a quantidade. Então, ele começa a perder elétrons onde? Ou ganhar, perder ou ganha elétrons onde? Na última camada. Então, você tem que fazer a configuração eletrônica correta, identifica a última camada, e lá ele vai começar a perder. Então, prestem atenção. Olha lá, fazendo a distribuição aqui, chegar até em 74. Bom, se você não fizer isso aqui, principalmente no SCAD, você vai errar, porque não vai ter como você fazer conclusão. E aí, nas nossas provas, isso daqui conta ponto, claro, né? Você faz a distribuição correta e você está indicando o que você sabe fazer, tá bom? Então, tem que fazer, não tem jeito. 5S2, 4D10, 5D6, tá? 5D6, depois de 5D6 vem 6S2, depois vem 4F14. Aqui eu sei que tem 70, eu quero 74. O próximo que vem, quem é? É o 6P, né? É só você verificar lá, é o 6P4, tá? Então, cheguei nesse subnível aqui, ó. Tá? Muita atenção. Vejam aqui, olha, que esse último subnível, bom, para ver se a gente não errou aqui alguma coisa. 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, tá bom? Aqui não é o 6, não. É o 5. 5D, tomar cuidado, tá? 5D4, não pode errar. Então vamos lá. Cheguei aqui no 5D4. Olha. Esse daqui, pessoal, é o último subnível, tá bom? Então, quando termina em D e F, o último subnível nunca coincide com a última camada. Olha, vejam que a última camada é essa. Olha, identifiquei a última camada. Isso que é importante nessas distribuições de íons. Você identificar logo quem é a última camada. Tá aqui a última camada, tá? Vou marcar bem legal aqui para a gente verificar que a última camada é essa. Então, vejam que é o seguinte, na última camada eu tenho 2 elétrons, tá? A informação que ele está dando tem 6 camadas. A informação que ele está dando aqui é que ele está perdendo 5 elétrons, olha, tá? Ele perde esses elétrons, não vão esquecer, perde, está perdendo 5 elétrons, por isso ele ficou positivo aqui, tá? Então, se ele perde 5 elétrons, a configuração do íon que eu vou fazer agora, olha, é aqui que é a pergunta, a configuração do íon é que ele perca, tá? Ele perca 5 elétrons. Então, bora fazer a matemática aqui, olha. Perdendo, ele tem que perder 2 aqui, certo? E tem que perder mais 3 da próxima camada. Quem é a próxima camada? A próxima camada, se ele tinha 6, perdeu a sexta camada porque sumiu. Ele só tinha 2 elétrons, tá? A próxima camada é o quê? Se ele tinha 6? 5, a quinta camada. Então, ele vai perder os outros elétrons aqui, olha, na quinta camada, tá? Então, perdendo 3 aqui, olha, ele tem 4. Perdendo 3 vai ficar 1. Então, eu já sei que vai ficar 5D1, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que repetir de novo, tá? Todas as informações aqui, certo? Porque essa aqui que eu estou escrevendo é que vai ser a configuração que ele vai estar se referindo, que ele vai fazer as perguntas, tá bom? Então você tem que ter muita atenção. É aconselhável que você copie tudo de novo para não se perder. Você vai repetir só o que sobrou na minha dedução. Vejo que esse primeiro é do átomo neutro. Eu já fiz a matemática todinha, tá? Então, 4D10, 5P6. Aí pronto, ó. Essa camada aqui, ela sumiu, tá? Eu vou repetir somente as que sobraram. 4F14 e 5D1, tá? Tá aqui, perfeito. É legal? Aí, quando você faz essa distribuição, é claro que você vai responder todas as perguntas que eu fizer, olha.
Já esse átomo aqui, ele tem só 5 camadas, veja a diferença dele para o átomo original. Então, muito cuidado. Você repete essas informações e aí você repete o exercício, repete as informações e vai entendendo. Então, você tem que entender que esse ganho de elétrons, olha, a perda de elétrons sempre ocorre na última camada, certo? É sempre na última camada. Então, eu tenho sempre que fazer a minha distribuição do átomo neutro para eu responder logicamente as perguntas, tá? Porque é em cima do átomo, tá? Vocês vão ver agora do ânion, olha, o ânion ele ganha elétrons, tá bom? Então, você vai na tabela periódica, verifica o número atômico, olha, 51, e aí você faz novamente o que eu falei. Eu vou fazer o do átomo neutro, olha, tá? E depois eu vou fazer, claro, do átomo ele ganhando, olha, tá negativo aqui, quer dizer que ele ganha. Onde? Na última camada, tá? Então, eu vou fazendo a distribuição aqui, olha. 1s2, certo? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vão acompanhando aí, tá? 4s2, 3d10, 4p6, certo? Depois de 4p6, quem que vem? Aí você olha lá no diagrama e verifica que é o 5s2. Bem aqui eu vou trocar de seta, vou para outra seta, né? Por quê? Porque eu preciso chegar até 51, e eu tenho 38 ainda, né? Então vou seguindo, olha, 5s2, depois do 5s2, quem é que vem? Tem o 4d10, tá? Depois vem o 5p6, certo? Então veja só, aqui eu tenho 48. Se eu botar 5p6, vai ficar 54, eu quero 51, tá bom? Então eu tenho 48, né? Para completar, vou botar 3, que é a quantidade que eu preciso para completar o meu número atômico aqui, olha, a quantidade de elétrons, tá? Então, olha só, aqui nesse átomo, o último subnível, olha, ele coincide com a última camada, porque terminou em P e S, sempre eles vão coincidir, tá? Mas é só você prestar atenção aqui, né? Nas camadinhas aqui, a maior vai ser a camada de valência, tá bom? Então, aqui é a última camada, olha, a última camada coincidiu, certo? Com o último subnível. Esse daqui é beleza, tá bom? Então, agora eu vou responder quem é o do íon. É aqui que vai ser as perguntas. Vai perguntar quantas camadas ele tem, qual é a camada de valência desse íon, tá? Todas as informações vão estar aí. Então, às vezes, ele faz perguntas com o átomo neutro e o íon. É por isso que você tem que fazer, tá? Sempre do átomo neutro para você verificar onde ele vai ganhar e onde ele vai perder elétrons, tá? Então, aqui está indicando que ele está ganhando elétrons, vai ganhar na quinta camada. Aí vejam que vocês têm duas opções, olha, tá? Tem duas opções. Mas é claro que você não vai botar elétrons aqui. Por quê? Porque não pode. O S aguenta até 2. Não pode colocar mais de 2. Tá? Você vai colocar, claro, que no último subnível. Ou seja, você faz logo toda a dedução. Olha. Você precisa colocar 3 elétrons. Quando você colocar aqui 3 elétrons, vai ficar o quê? 5p6. Aí você vai, repete tudo de novo. Olha. Tá? Repete tudo de novo. Tá bom? Quando a gente está aprendendo, é importante que a gente faça isso. Aí depois que a gente já tiver ok, tiver feito bastante exercícios, você vai ver que algumas coisas você vai responder logo imediatamente, tá? Bem rápido. Então aqui vejo que ele não perdeu camadas, aí vai ser tranquilo, tá? Eu vou repetir normalmente como está aqui, olha. Tá? Porque ele não perdeu camada, é diferente dos cátions, ele tem que ficar bem atento quando for cátion, tá? Então aqui ele não perdeu camadas, ó. Bom, então olha lá, 6 elétrons, tá? Agora a camada aqui, na quinta camada, vai ter 8 elétrons. Então é isso, pessoal. É só vocês terem muito cuidado, tá bom? Depois vocês vão verificar que
que se vocês fizerem bastante exercícios sobre isso daqui, aí vocês vão pegando alguns macetes, principalmente da conta, onde terminam os elétrons, tá? Então, muita atenção, muito cuidado, e fiquem atentos que, no que eu falei para vocês anteriormente, você precisa desse diagrama, tá? Decompunha o diagrama para você exercitar, certo? E aí, faça bastante exercícios, que aí vai melhorando o desempenho, cada vez vai melhorando mais o desempenho de vocês nessa parte aqui de distribuição, tá? Só tem que ter muita atenção. E uma tabela periódica, claro, para vocês poderem responder os exercícios que virão aí, tá? Até a próxima.